Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Embora para nossa análise diária, galera, deixe um like, tá? E compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises e ensinamentos. Insights muito produtivos nós estamos tendo, né, galera? Então, sem mais delongas, vamos começar com o mini índice, que hoje foi um dia mais direcional para nossa bolsa. E para o câmbio nós tivemos, né, o real, né, ele um pouquinho mais perdedor, né, sem grandes movimentações, mas depois pegaram um movimento um pouco mais direcional, inclusive nas outras moedas também, tá? Então, o mercado abriu, né, já com a venda do varejo, que foi negativo, galera. Então a previsão era de 0,2, veio menos 0,4. Isso aqui, essa venda, deu um tom bem negativo, tá? Depois, a 10,5, né, nós tivemos a taxa de inflação subjacente, que veio um pouco mais alta, né? Veio um pouquinho mais alta, mas meio que flat ainda, né, galera? Meio que não veio com um grande número expressivo, tá? Então tá. Então a gente teve aqui, né, as nossas bolsas flat, né, operando flat, meio negativo, meio positivo, tá? Setor de energia tava caindo, né? O setor de energia ali tava caindo, mas tá flat, tá, pessoal? Metais, né, positivo, tá, galera, né? Inclusive, deixa eu olhar aqui na nossa, né, metais. Hoje a prata ela tá 3 ponto, até agora então, né, 3 de alta, né? O nosso ouro está 1,37 de alta. O petróleo meio que caindo, né, 0,0, e o nosso ore estava caindo, né, galera? Tá caindo agora mais ainda, tá 1,74 de queda. Então, hoje a nossa macro, ela tava de queda para nossa bolsa, tá? E ainda nós tivemos o nosso juros, galera, que ficou meio que esses últimos dias, essa semana, olha só como é que tá os juros, né, pessoal? Ele tá flat. Então as outras variantes, né, que performam, né, porque nenhum ativo, né, esses ativos, câmbio, índice, nenhum ativo corre sozinho, né? Eles têm outras variantes que influenciam nele. Mas a respeito aqui dos nossos juros, que são os DIs, né, flat, flat. Então, agora que ele está começando a arrefecer, nós tivemos até uma movimentação interessante aqui dos DIs, olha só, que foi de alta, que impulsionou a nossa queda aqui ali na bolsa, né? E no câmbio uma leve subida, né? Depois agora ele meio que devolveu um pouco, né? Então, mini, mini índice, né? Mini índice, galera. Seguinte, com esse dado, né? A gente abriu com um leve gap de queda, mas pessoal, era a venda, né? Não tinha nem que falar, o resultado ele veio negativo. O que o mini índice fez? Ele veio tracionando a liquidez, né? E, inclusive ele fez, ele até criou pontos, né? A gente tem um certo ponto aqui de liquidez, né? Que ele perde, volta, né? E renova de novo. Aí de novo ele fez a mesma coisa, né? Então ele voltava aqui na VWAP, era a venda, né? Voltava na VWAP, era a venda para renovar a mínima, né? Nada assim muito complicado, né? A verdade é que ele estava fazendo aqueles topos e fundos descendentes, né? Até de maneira clássica, que ele vem, que a gente tem aqui, né? Então ele volta aqui, desce mais um pouco, né? Aí ele volta aqui e desce mais um pouco. É uma maneira um pouco mais clássica. Quando ele faz assim topos e fundos ascendentes ou descendente que ele não consegue buscar, né?
Essa aqui quer dizer que ele está com muita atração, né? Ele está com muita atração, que ele não consegue. Mas no nosso volume profile ele só está carregando a liquidez, né? O nosso volume profile está assim, carrega a liquidez e carrega a liquidez. Nesse caso ele estava tracionando a liquidez para baixo, tá? Depois, a abertura do mercado à vista. Pessoal, tudo negativo, né? Tudo negativo, era procurar realmente a venda. A gente teve uma movimentação aqui interessante aqui, que já dava dia para ser a primeira venda, né? Depois nós tivemos ali o dado nos Estados Unidos, tá? Então realmente aqui teria que encerrar a operação, né? Porque conforme eu falo para vocês, não é interessante nós ficarmos posicionados. É interessante sim, nós olharmos, né, o dado, interpretarmos, ver se o drive ele vai permanecer, né, se a notícia ela vai se solidificar. Então, né, a gente entra e especula, tá? Tem alguns até tem gente que gosta de fazer esses tipos de trade, né? Que é pegar a ida, né? Aliás, pegar a volta, né? Então a gente tem a volatilidade aqui, né? A gente tem a volatilidade aqui. Então quando ele volta, né? Ele cria um vácuo de liquidez que tem gente que gosta de fazer esse tipo de operação, né? Para pegar a volta. Interessante que quem faz tem que colocar, tem que trabalhar bem leve, né, para não sentir, não pode ficar tão pesado aqui, porque pode ser que tenha dentro do spike tenha um outro spike, né, tem uma outra movimentação mais forte ainda. Mas ele ficou aqui meio que enrolando aqui, né, criou-se uma liquidez aqui, então ele traciona essa liquidez aqui, né, então ele vem, traz essa liquidez, né, traz essa liquidez aqui, e depois a gente teve uma movimentação um arrefecimento, né? Um arrefecimento maior, porque os juros ele deu uma barrigada, uma leve barrigada de alta, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Opa, tá aqui o nosso juros. Da feita que o nosso juros ele deu essa barrigada aqui, ó. Opa. Esta barrigada aqui, né? O nosso câmbio subiu, tá? E a bolsa desceu. Foi justamente este movimento aqui, galera. Justamente esse movimento, tá? Então, quem não conseguiu ficar vendido aqui, ele deu uma ótima operação. Foi uma operação de venda no mini índice e no câmbio de compra, né? Então ele vai, perde esse range aqui, né? No qual ele está trabalhando, tá? Toca por baixo, faz justamente aquele trade, né, pessoal? O trade de livro, que ele vem aqui para renovar a mínima. Nesse caso, ele recusou, né? Mas essa aqui, se não, é a operação mais fácil, tá? Essa aqui é uma das operações mais fáceis. Justamente na abertura do mercado americano, tá? Ele fez uma movimentação mais forte, eu até achei que fosse algum tipo de break news, né? Porque ele estava aqui meio que flat, mas ele meio que se antecipou, né, a abertura do mercado americano. Então, deixa eu até mostrar aqui o nosso EWZ, tá? EWZ, olha só aqui, tá em queda de 1,80, né? Ele estava com uma queda de 2,25. O nosso BR Titan está de 2, né? Uma queda de 2%, né? Então já abriu em gap, ainda fez uma movimentação mais baixista. O BR Titãs gap de queda, né? Gap de baixa, e ficou trabalhando aqui um pouco mais flat, mas devolveu, né, parte dessa movimentação. Então o nosso mini índice ele faz essa operação que no meu entendimento é a mais fácil, né? E depois ficou trabalhando aqui, né, perto dessa liquidez aqui, né, entre as nossas médias, tá, galera? Então aqui já não há mais nada a se fazer, né? Inclusive já é 1h32, né? Tá um pouco mais flat. Sexta-feira, desde também eles estão um pouco mais flat, então estão caindo, né? Agora eles pegaram uma certa tendência, tá? Mas eles estavam
negativos, né? Estavam tão um pouco mais negativos, né? Mas não estavam tanto, estavam um pouquinho mais flat. Agora eles pegaram uma certa tendência. Pode ser que o nosso mini índice ele volte aqui, dê um mergulho para vir buscar, inclusive, né, galera? Olha só, a nossa amplitude média diária tá aqui, né? No 183.785, tá? Amplitude média diária e também o nosso índice de volatilidade que ele faz o cálculo, né? Ele faz o cálculo aqui da volatilidade desta hora, né? Então aqui é, é interessante, né? Fazer algum tipo de scalp. Poderia ter feito um scalp de venda, mas eu não achei que seria propício porque, como vocês sabem, eu gosto de andar com a tendência, né? Então, o agregado aqui é justamente todo vendedor. Olha só, o fluxo de dinheiro, todo vendedor, né, galera? Então, aqui tudo caindo, eu não me sinto confortável a comprar, tá? A verdade é essa. Então, não tá fazendo mais nada, né? Mas pode ser que ele venha aqui, né? E dê um mergulho novamente para vir testar esses níveis mais baixos aqui no 184 mil, tá? Então, dólar, né, pessoal? Nosso dólar, galera, o nosso dólar ele estava em águas mais tranquilas, né? Inclusive aqui na abertura da manhã nós temos aqui o nosso ajuste e o POC de ontem, mínima da CME, máxima da CME, BRLD. Então, galera, quem conseguiu, né, trazer daqui, pelo menos da abertura de mercado, da máxima da CME, só que isso que foi um movimento bem difícil, né, de ser pego. Mas depois que ele bateu no BRLT, né, na máxima da CME, acho que teria uma liquidez aqui interessante, né? Então, eu achei interessante, né? Talvez uma possível venda aqui, né? Só que aqui ele ficou trabalhando, né? Então o alvo estaria bem pequeno. Depois ele ficou um pouco mais flat, galera, e tava ruim, sabe por quê? Por causa dos nossos vértices, tá? Então o nosso real, agora ele tá perdendo, né? Agora ele tá perdendo, mas agora tá perdendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, na verdade. Ele tava mais ou menos assim, só que um pouquinho mais flat ainda, né? Porque algumas moedas estavam perdendo, tá? Principalmente aqui na ponta, os nossos parceiros aqui, as nossas moedas mais fracas, né? Mas as moedas mais fortes elas estavam mais ou menos assim do jeito que estão, né? E o nosso dólar ele ficou um pouco mais comprador, né? Mas num cenário até então meio que obscuro, porque nós temos a nossa linha zero, né? E aqui ele ficava 0,1, 0,2, ficava negativo, depois ficava positivo, negativo, e depois aí sim, né, que nós tivemos essa movimentação aqui dos DIs, né, e as moedas também elas pegaram uma movimentação mais ganhadora, né, galera, ficaram bem mais ganhadoras, principalmente o peso argentino, tá? O peso argentino chegou a ficar quase 2% de alta em cima do real brasileiro, tá, galera? Mas a compra fez um excelente, fez uma excelente defesa aqui, né? E também, né, galera? A gente daqui, galera, ó, toda vez eu falo isso aqui para vocês. Daqui a gente vê, né? Olha aqui, preço futuro, preço à vista, preço futuro, preço à vista. Spot, preço futuro, né? Preço à vista. E o preço à vista aqui, né? Então a gente tem movimentação que já nos é conhecida, né? Que é trazer do preço futuro ou preço à vista. Do preço à vista trazer para o preço futuro, né? Mesma coisa aqui pode ser, né? O spot a gente pode usar como referência, mas aqui de novo, né? Do preço futuro, preço à vista, do preço à vista, preço futuro. Então, hoje o câmbio ele fez operações para quem sabe que isso realmente traz uma casualidade
né, no nosso câmbio. Quem sabe a nossa micro e macro estrutura de mercado, que é o nosso câmbio, né, que está ligada intimamente a nossas Petax, né, fez poucos pontos, mas assim, operações que eu julgo que são fáceis, tá? Essas operações elas são mais fáceis, tá? De nós ficarmos especulando, porque o câmbio ele se trava nesses níveis de preço, né, galera? Então, continuando, né? Então, ele conseguiu chegar à máxima da CME e aqui está o dos, onde que está o 250, tá aqui, né? 250, tá? Então ele faz essa liquidez, criou-se uma liquidez aqui, né? Ele cria uma liquidez, tá? Criou-se essa liquidez, fez o primeiro preço futuro, né? Na hora do, acho que do drive de mercado, ele conseguiu, tá, galera? Vinha aqui no POC, no ajuste POC e na primeiro spot do dia. Então, para mim, essa aqui foi a melhor compra, tá? Para vir trazer para o preço futuro. E como ele ficou aqui, né? Meio que criando a maior liquidez aqui, né? Então daria para já ter encerrado, né? E seria uma excelente operação, tá? Uma excelente operação. Quem conseguiu especular, trazer do spot para o preço futuro de novo, também fez uma boa operação, tá? E essa movimentação aqui foi mais interessante, né? Mas eu digo que a volta dela foi um pouco mais fácil, né? Porque foi pareada com nossos juros e o DI, o nosso DI, né? Nosso mini índice, lembra que ele fez a movimentação de baixa, né? Aqui o câmbio foi justamente o contrário, que foi a compra, né? Então a gente tem essa aqui que ele volta, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente tem a liquidez maior, né? A gente tem essa movimentação, né? Tá aqui, né? A rejeição da compra, a rejeição da venda, ele ganha, né? Cotações acima, volta justamente aqui tá a compra para vir desafiar a máxima, né? O mini índice, conforme eu mostrei para vocês, foi o contrário, né, galera? Então ele desce esse range, né? Volta no toque por baixo, tá à venda, né, galera? Então operações que são essas operações elas são meio que de protocolo, né, galera? Então são as operações mais fáceis, tá, de serem feitas, né? Esse tipo de operação. E o trader ele tem que ter, ele tem que ficar sempre olhando, né, para ver se ele dá uma oportunidade muito boa, né? Oportunidade muito boa de operações que, no meu entendimento, elas são as mais fáceis, né? Elas são as mais fáceis justamente porque elas estão casadas com a macro, né? Com fluxo também, né? Que no caso é o fluxo de dinheiro. Então, operação fácil, tá, galera? Depois ele veio aqui, né? Fez o terceiro preço futuro, não estava conseguindo passar aqui do 250, né? Aqui 250, 255, 260. Aí não estava conseguindo passar aqui do 260, né? Tava em 0,5%. E do preço futuro, quem trouxe aqui para o preço à vista fez uma outra excelente operação, né? Uma operação aqui certeira, né, de sniper. Então, quem conhece esses níveis de preço que causam casualidade no câmbio de forma assertiva, né, quem montou este cenário está totalmente correto. E depois ele até veio aqui no preço futuro, né, fez um gatilho de compra, mas está aqui, né? Então, ou a pessoa zera a operação no zero ou leva um pequeno stop, né, galera? Mas essa compra seria para renovar aqui, né? O câmbio, então, ele conseguiu fechar a assimetria pelo menos da tarde, tá? Porque ele colocou o preço futuro perto da média contratual do dia, né? Tá um dia um pouquinho mais flat, né? O câmbio fez uma movimentação interessante, né? Pelo menos de 0,5% de alta. E ele pode fechar de forma mais bonita se ele vier tocar aqui na Petax final,
né, que seria o spot do dia. Aqui a gente tem uma compra também, né, na modalidade scalp, tá? Que inclusive o alvo seria essa liquidez aqui, né? O alvo seria justamente essa liquidez. Muito provavelmente ele vai fazer o nosso ajuste, né? Nosso ajuste, eu acho que acima do 240, né? Então 240 até o 260 ele vai fazer aqui. Ontem ele fez o nosso ajuste acima, né? Eu falei para vocês aqui, né? Então ele passou aqui, a gente tem um 200, né? Ele passa, toca na resistência, né? E fica aqui trabalhando. Então quando ele não perde, que ele não faz esse movimento, né? Que aqui inclusive seria a nossa venda para atingir a VWAP. Quando ele não faz esse cenário, né, que ele realmente os players defendem o 200, né, então ele fica aqui trabalhando, dificilmente ele perde de novo esse nível de preço, né, porque aqui tem muito exportador e importador, que está no nosso 200, né, tem muita opção de compra e de venda aqui, né, galera. Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!